Oi, gente, vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Primeiro, eu vou conceituar rapidinho aqui o que é ansiedade. Dentro do contexto clínico, ansiedade envolve medo, envolve angústia, envolve você antecipar uma preocupação futura, sendo ela real ou não, antecipar alguma ameaça, algo que você acha que vai te ameaçar, algo que você tem medo. Esse é o conceito de ansiedade dentro do contexto clínico. A gente fala em transtornos de ansiedade, a gente costuma falar no plural, porque existem vários transtornos de ansiedade. Mutismo seletivo, por exemplo, a ansiedade de separação, que pode acontecer na infância, a própria ansiedade generalizada, que é o TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, as fobias específicas. Então, dentro de transtornos de ansiedade, existem algumas possibilidades diagnósticas que estão no nosso DSM-5, que é o nosso manual que a gente costuma usar. Tem também o CID, mas eu particularmente uso mais o DSM-5. Então, dito isso, vamos falar um pouquinho de ansiedade junto com a adolescência. Bora lá, gente. Por trás da ansiedade tem um aspecto relacionado à incerteza, a uma necessidade de controlar, porque quando eu controlo, eu tenho certeza de que aquilo que me amedronta não vai acontecer. Essa é uma das cognições que está por trás de um processo de ansiedade. A adolescência, por si só, já é um momento de muitas mudanças e de muitas incertezas. Então, os transtornos de ansiedade são um dos mais comuns dentro de um quadro de adolescência, dentro desse período da vida. A pandemia deu uma piorada nessa situação. Bora pensar aqui, a pandemia por si só também não foi um momento em que a gente passou por muitas incertezas? Então, quem já tinha predisposição teve grandes chances de desenvolver algum transtorno de ansiedade e quem não tinha também estava num ambiente altamente caótico, desregulado, incerto. Então, não é incomum nós escutarmos em qualquer faixa etária um relato, uma verbalização relacionada à ansiedade. Eu, por exemplo, nunca tive crise de ansiedade, eu tive uma crise de ansiedade durante a pandemia. E olha que eu tenho um monte de recurso cognitivo que eu uso. Então, se eu que tenho esse tanto de recurso tive, imagina pessoas que estão aí na vida, que não têm um conhecimento específico sobre isso, que também, estavam expostas a essa possibilidade. A pandemia deu uma piorada, aumentaram os diagnósticos relacionados a transtornos de ansiedade dentro da adolescência, dentro dessa faixa etária. Então é importante sim a gente continuar debatendo esse assunto. Existem vários estudos que falam sobre técnicas de intervenção ou coisas que interferem no quadro, que eu vou trazer só algumas delas aqui, não dá para eu me estender muito, mas vamos lá. Primeira delas que eu queria falar com vocês, sono. O sono, na adolescência, já é um período super difícil, né? Porque eles tendem, apesar de precisarem dormir mais, eles tendem a dormir menos por conta do aumento da demanda deles, né? Então, eles dormem mal. Então, o sono, ele tem uma relação de mão dupla com a ansiedade. Então, se o transtorno de ansiedade já está ali, ou sinais e sintomas de ansiedade já estão começando a ficar melhor estruturados, mais marcados no adolescente, ele pode ter alteração do sono. Então, ele pode ter dificuldade para iniciar o sono por conta da profusão de pensamentos e ele pode ter uma dificuldade com a quantidade total de horas também, com a qualidade de sono durante a noite. Na via contrária, se um adolescente não dorme bem, ele pode desenvolver transtorno de ansiedade, justamente porque o sono ele é protetor para muitas coisas. O sono é super importante, eu já gravei um vídeo lá no meu Instagram falando sobre isso, da importância do sono, da repercussão que o sono tem no nosso cérebro, de como ele é importante para o nosso dia a dia. Então, quando a gente pensa sono e ansiedade, a gente tem que pensar nessa via de mão dupla. Tanto se eu tenho um quadro de ansiedade, eu provavelmente vou ter alteração do sono, e se eu já tenho uma propensão a desenvolver algum transtorno de ansiedade, se eu não cuido do meu sono, eu posso sim desenvolver um transtorno de ansiedade. Alguns estudos, muitos estudos na verdade, falam sobre a terapia cognitivo-comportamental,
que tem largas evidências de eficácia quando a gente pensa em ansiedade. Quando a gente tem um adolescente, então, que está nesse quadro de ansiedade, é importante a gente encaminhar para profissionais que cuidem dele a partir desse viés. Não estou dizendo aqui que outras teorias não funcionam, não é isso. Mas como a gente está falando de estudo de evidência de eficácia, vamos falar aqui da terapia cognitivo-comportamental. Já tem estudos falando que tanto terapias em grupo, terapias assim intensivas, com boas técnicas para ansiedade social, que é muito comum, né, também nessa fase da vida. Então, terapias em grupo têm uma eficácia, assim como a terapia individual. Claro que a gente precisa utilizar os protocolos adequados, as técnicas adequadas, não é só por ser terapia cognitivo-comportamental que já significa que vai dar certo. Orientação parental, gente. É super importante a gente conversar também com os pais, com a família. Explicar o que significa o transtorno. Também para a pessoa, claro, para o adolescente, ele precisa entender o transtorno dele, entender e aplicar ao caso dele. Mas orientação parental é super importante porque os pais, eles podem ser deflagradores de crises de ansiedade ou eles podem ajudar os adolescentes dentro desse processo. Então a gente tem que encontrar um equilíbrio entre, dependendo da fase do tratamento em que se está, entre proteção e exposição. Tem pais que acabam protegendo demais, expondo de menos, o que pode dificultar um pouco o nosso processo, mas aí depende muito da fase do tratamento e da orientação que o profissional vai dar. Já tem vários estudos que falam sobre o Mindfulness. O Mindfulness é uma técnica de relaxamento, de meditação, e ela ajuda realmente a reduzir os sinais e sintomas relacionados à ansiedade. Vamos lá, eu já falei do sono, agora eu tô falando de Mindfulness. Mindfulness ajuda também em relação ao sono, gente. Se a gente se afastar um pouquinho, se a gente distanciar o nosso olhar, a gente vai conseguir entender que muitas dessas técnicas estão relacionadas. Então, Mindfulness funciona assim, reduz sinais e sintomas relacionados à ansiedade. Uma coisa importante do Mindfulness é que exames com imagem, inclusive, já mostraram que a prática ela faz alterações tanto no sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, que é ativado quando a gente fala de emoções ou quando a gente sente algo, e ele também tem uma atuação no pré-frontal, que é quando a gente pode inibir, ponderar, racionalizar sobre alguma coisa. Nós também não podemos esquecer o acompanhamento médico. Em alguns casos é necessário sim fazer uma intervenção medicamentosa e aí fica na seara médica. Então, em resumo, a gente pensa em intervenção farmacológica junto ao médico, a gente pensa em adequação do sono, uma profilaxia do sono, uma psicoeducação, enfim, uma higiene do sono, era esse o termo que eu estava buscando aqui, e eu dormi bem, mas não achei o termo. Mas enfim, uma boa higiene do sono, a gente pensa em técnicas de relaxamento, como por exemplo a Mindfulness, que já tem eficácia comprovada, a terapia cognitivo-comportamental, tanto individual como em grupo, e orientação parental. Claro que tem muitas outras dicas, muitas outras estratégias, outras boas práticas relacionadas à ansiedade na adolescência, mas aqui são só algumas.